lá, vamos para a palestra do Dr. Tiago Natalio. Tiago Natalio é um amigo meu há mais de 10 anos. Dr. Tiago Nós é que agradecemos por esse evento. Um grande parceiro. Foi feito para vocês esse evento. O Dr. Tiago Natalio é um grande parceiro, uma pessoa querida já antes. Conheço a família dele inteira, os irmãos, o pai. Eu sei da dignidade que tem e da prestação de serviço que toda a família faz para a área do direito condominial, né, para resolver todos os problemas dos condomínios, né? A família Dr. Natalio, ela simplesmente parece que está lá para resolver todos os problemas do condomínio, porque realmente é problema diário que chega. E o Dr. Natalio, como um clássico estudioso, fazendo parte de comissões de direito condominial e tudo mais, vem aqui nos prestigiar, com a gentileza de sempre de trazer informação, de trazer sabedoria para você síndico, para você administrador de condomínio, porque realmente você precisa, todos nós precisamos, né? Um mercado aí de pandêmico que passou esse ano, que é o tema do Dr. Tiago, que resolveu muitos problemas aí com a pandemia. O Dr. Tiago Natalio é advogado. Seja muito bem-vindo, Dr. Tiago Natalio. Você aqui, você sabe que a casa aqui é sua. Olá, meu grande amigo Sérgio Craveiro. Desejo aqui uma boa tarde a você, já estamos agora na tarde, uma boa tarde a toda essa audiência. Já estou muito animado aqui para esse grande evento, inclusive já estou acompanhando desde o início, acompanhei as palestras do Dr. Francisco, Dr. Andrícia, e diante de tantas palestras como essas, eu fico aqui até meio sem jeito, porque o nível está altíssimo, mas eu gostaria aqui de conseguir alcançar as expectativas de todos que estão aí. Desejo uma boa tarde a todos, a vários colegas que estão aqui, Vânia, Ana Maria, diversos amigos aqui do nosso mercado condominial, que cada vez mais a gente tem trabalhado para conseguir, de alguma forma, colaborar ainda que com um pouquinho com esse mercado tão maravilhoso que é. Como não poderia ser diferente, diante de tamanha complicação desse ano de 2020, o tema do qual nós fomos aí, teve esse desafio para a gente tratar aí acerca da pandemia, dos impactos dessa pandemia nos condomínios. Então vamos adiante, vamos conversar um pouco. O objetivo aqui é que seja um grande bate-papo, um evento totalmente diferente, um formato diferente, mas aqui nessa tarde, humildemente, peço licença aí, como disse a doutora Tarsi, de entrar dentro do seu escritório, entrar dentro da sua casa, acompanhar você onde quer que você esteja, e vamos trabalhar, vamos desenvolver esse tema então, meu grande amigo. Posso dar início aqui, meu amigo? Tá ótimo, então, vamos lá. Sim, a casa é sua. Perfeito. Falando um pouquinho sobre o nosso trabalho, como o grande amigo Sérgio Craveiro já mencionou aqui, a gente tem algumas atuações na área do direito condominial. Recentemente, profissionais aí da área do direito, tivemos a oportunidade de lançar um livro aí, em plena pandemia, inclusive, Direito Condominial Contemporâneo. Faço o convite aqui a todos que não receberam ainda o exemplar, os que não tiveram aquisição do exemplar, por favor, tenha vontade, veja aí minha amiga Ana Maria, que já com seu exemplar em mãos, e dentre diversos outros colegas, mas falando um pouquinho, a gente tem trabalhado de fato bastante nessa área do direito condominial, mas o grande objetivo aqui é a gente trocar algumas experiências. Essa foto que eu trago para vocês aqui é do que nós tínhamos, entre aspas, né, antes da pandemia, e ainda temos, na verdade, né? Mas quando nós falávamos de problemas voltados e problemas relacionados a condomínio, nós imaginávamos barulho, nós imaginávamos a pessoa que toca instrumento musical dentro de casa, a pessoa que está pulando corda dentro de casa, aqueles problemas relacionados ao sossego, à saúde, à segurança. E diante dessa pandemia, onde nós fomos obrigados a cada vez mais se confinar dentro das nossas casas, dentro dos nossos apartamentos, a gente tem percebido que, além de todos esses problemas, que de fato aumentaram, ainda a gente tem a questão do que não tem como não falar, que é o impacto aí do coronavírus, todo esse ano diferenciado do qual nós estamos vivendo, para mesmo o protagonismo do síndico nesse ano de 2020. Muitos que escolheram o síndico, muitos condôminos que elegeram o síndico,
antes da pandemia, eles não tinham ciência do tamanho da importância do síndico. Mesmo nós sabemos e conhecendo toda essa importância, mas nós nos deparamos em situação, e os condôminos também, em que o síndico, sendo ele orgânico ou até mesmo um síndico profissional, chegou num determinado momento que ele teve que agir sozinho. Ele teve que tomar as rédeas de uma pandemia e sair controlando a situação, sem, às vezes, um amparo legal de forma muito clara, sem, às vezes, um amparo da própria comunidade condominial através de assembleias, mas ele foi protagonista e quando precisou tomar a decisão, sim, ele foi lá e tomou essa decisão. Então, nós não podemos deixar de falar que, principalmente nessa semana aqui, de comemoração também ao Dia do Síndico, que realmente foi um protagonismo muito importante, do qual a gente não vai esquecer jamais do tamanho dessa responsabilidade. Além disso, eu sempre costumo dizer, mas mesmo assim, né, diante de tantos problemas, por que nós moramos em condomínio? Por que nós insistimos em morar em condomínio, né? E eu sempre vejo pessoas falando sobre questões relacionadas à segurança, questões relacionadas ao bem-estar, ao lazer, que de fato o condomínio nos dá essa possibilidade nos dias atuais. Diferente de que, às vezes, em uma casa a gente acaba tendo lá o problema principal de segurança. E quando nós falamos em segurança nas grandes metrópoles do nosso país, e não só nas grandes metrópoles, a gente sabe que é um quesito bastante importante aí que a gente tem que considerar também. Mas para nós entendermos esse tema, a gente vai ter que voltar um pouquinho aí no tempo e mexer um pouquinho em tudo que aconteceu desde mais ou menos fevereiro para cá. Nós tivemos diversos pactos, diversas declarações, diversos decretos, tudo que a gente pode imaginar relacionado a como nós lidarmos nesse momento de pandemia. Então, nós tivemos, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde declarando a pandemia, nós tivemos decretos de calamidade pública, nós tivemos decreto de afastamento, de distanciamento social, decretos de quarentena dos mais diversas cidades possíveis, estados e até mesmo da União, como já era esperado. Então, diante disso, eu queria que vocês fizessem uma viagem junto comigo e que nós voltássemos ali no início de março, quando nós começamos a perceber alguns rumores acerca desse assunto, quando algumas autoridades começaram a conversar sobre o assunto e aquilo que jamais chegaria na nossa cidade, na nossa casa, na nossa família, falando aí especificamente da doença, a gente começou a perceber que aquilo era algo muito distante. E dentro dos condomínios, a situação não foi diferente. Porque imaginou-se no começo que aquilo estava muito longe das portas dos muros do condomínio. Quando nós começamos a perceber que a coisa veio se aproximando, e hoje já estamos aí falando de uma segunda onda, que mesmo tendo passado pela primeira, falando da segunda lá fora, às vezes alguns ainda desacreditam. Mas que quando nós estávamos em um tempo anterior, quando nós percebíamos o que estava acontecendo na Europa, por exemplo, a gente jamais admitia que isso chegaria aqui. E chegou. Então, diante de todo esse momento, diante de todas essas circunstâncias, Doutor Tiago, só libera o teu áudio aí, por favor. Isso, agora está tudo certo. Tá. Perfeito. Mas acompanhou? Cortou bastante ou não percebi? Deu tudo certinho. Foi 5 segundos só. Pode Perfeito. Perfeito. Então, diante de todo esse panorama, como que ficaram os síndicos ali entre mais ou menos março e junho, em que nós não tínhamos uma lei, por exemplo, a 1410, tanto falada em como que ficou a tomada de decisão do síndico? O projeto, por exemplo, 1179, ele era de 30 de março. Só que em março nós já tínhamos o problema aí de fechamento de áreas e etc. Como que a gente fazia e como que o síndico ficou nesse momento? Então, vou passar aqui o slide.
Então, o que nós tivemos aí inicialmente? Nós tivemos o projeto de lei 1179, onde ele trazia ali alguns artigos, e um desses artigos ele falava sobre a questão relacionada ao poder do síndico em fazer esse fechamento, não só das áreas de lazer, mas também falava, inclusive, em restrição da área privativa. Ou seja, chegaria ao ponto, conforme falava o decreto, o projeto, que se houvesse ali uma reunião ou uma festividade dentro do próprio apartamento, através desse projeto, o síndico teria total possibilidade de, inclusive, vetar. Então, vamos imaginar o que nós temos hoje. Por exemplo, apartamentos para 4 ou 5 pessoas. Imagina nós recebermos a família. Digo mais 4 pessoas, que às vezes tem uma família que completa da 8. O síndico poderia chegar lá na portaria e falar, não, você não vai entrar. Porque existe uma lei ou existe um projeto que me deu essa possibilidade. Então, realmente, aí de forma muito acertada, realmente houve uma discussão muito grande acerca desse assunto e foi entendido por bem, através do presidente, em fazer um veto nesse ponto. A grande questão é que esse mesmo artigo, junto ali com os incisos, ele falava não só do fechamento da área privativa, mas ele também trazia o fechamento das áreas de lazer. E aí o síndico ficou numa situação muito delicada nesse momento, porque ele não sabia se ele realmente podia ou não podia fazer esse fechamento, mas que de forma muito acertada, mais uma vez com o protagonismo do síndico, assessoria jurídica, assessoria administrativa e todo e qualquer tipo de assessoria, com muitas palestras, lives, empresas relacionadas a cursos de síndico, todo mundo divulgando que era importante nós observarmos, por exemplo, os poderes do síndico no artigo 1348, por exemplo, em que diz que ele é o representante da coletividade. E sendo o representante da coletividade eleito para aquilo, a ele cabe o cuidado, a segurança, a saúde e ao sossego de todos os condôminos, buscando o síndico, representando o coletivo, buscar todos os fins necessários para que tenha ali uma boa convivência e com segurança. É diante disso e com base nisso que o síndico, antes mesmo do projeto, ele já partiu com o fechamento. No momento do projeto, ainda que com o veto nesse ponto específico, ele ainda insistiu no fechamento de forma bastante correta. Não quero dizer aqui que o fechamento é absoluto, independente do condomínio, estaria certo ou não. Porque nós temos diversos tipos de condomínio Brasil afora. Nós temos condomínios, por exemplo, de 5 apartamentos, em que o número de áreas de lazer são superiores ao número de famílias. Então, vamos imaginar a seguinte situação, nós temos lá 10 áreas de lazer, e eu tenho 5 famílias, apenas 5 apartamentos. Eu tenho que simplesmente fechar todas as áreas de lazer, sendo que se nós fôssemos fazer uma divisão, sobraria a área de lazer se nós fôssemos dividir em famílias. Então, o objetivo aí, no início, passou-se por um clamor importante também, o síndico estudar o condomínio dele, estudar a necessidade dele. Até porque muito se discutia a questão, mas eu preciso da lei para fechar, não preciso da lei para fechar, então realmente a consulta aos condôminos ela era muito importante. Só que, olha, perceba como ficou difícil para o síndico, porque ao mesmo tempo que ele não gostaria de decidir sozinho, ele também não tinha a possibilidade de chamar uma assembleia. Então, diante do decreto, diante do projeto de lei, diante do veto, ao mesmo tempo em que foi fechada uma oportunidade de fechamento de áreas de lazer e fechamentos de áreas privativas, que seria, nesse ponto, um absurdo, foi dado no artigo 12, por exemplo, da Lei 14.010, a possibilidade da assembleia virtual, a tão discutida assembleia virtual. Isso porque, e quando nós falarmos um pouquinho de assembleia, a gente vai comentar sobre esse assunto também, se fosse algo tão objetivo, se fosse algo tão certo a assembleia virtual, não precisaria nem ter no decreto.
mas é com base na própria insegurança jurídica da Assembleia Virtual é que vem um decreto no intuito de mostrar a sua possibilidade, mostrar a sua legalidade, a sua viabilidade e a sua segurança jurídica. Então, diante disso, tivemos aí o decreto que acabou resolvendo essa situação, dando a possibilidade da Assembleia Virtual, que seria a possibilidade do síndico consultar os condôminos. Mas a grande questão que a gente se pergunta é, de fato, a gente precisa dessa lei, precisa de uma lei para fazer esse fechamento? Ainda nessa viagem no tempo, voltando lá em março, abril, maio, até quem sabe junho. E quando a gente falou de fechamento, a gente falou de diversas áreas de lazer, como algumas que vocês observam aqui, brinquedoteca, salão de jogos, alguns fecharam as áreas, não só aquela do lazer, mas falando de fechamento de área comum, área de andar. Então, algumas perguntas que se levantaram no começo é o seguinte: eu fecho tudo, absolutamente tudo? E aqui eu trago uma foto que nós podemos exemplificar, porque diversos condomínios nós tivemos esse tipo de dificuldade. Mas calma aí, as pessoas perguntavam nos condomínios. Uma quadra, por exemplo, de tênis, onde se eu descer, eu vou descer junto com a minha família, que já está fazendo isolamento comigo dentro da minha casa. Eu vou ter que fechar uma área de tênis. Os objetos ali em que são necessários tocar são mínimos, às vezes. E muito se discutia essa questão também. Mas eu tenho que ter o gel, o álcool em gel, não tem. Mas, por exemplo, a quadra de tênis é algo que eu praticamente nem toco. Então, nesse caso, eu teria que fechar também. Então, outro exemplo. Teve condomínios, por exemplo, que fecharam área de Cooper. Onde nós temos ali arborismo e etc. E quando nós falávamos no começo, na primeira semana, tudo bem, todo mundo estava forte, a gente conseguia segurar ali uma semana dentro de casa, 2 semanas dentro de casa, mas o problema foi que foram passando as semanas e chegou aos meses. E hoje, se nós fôssemos cumprir totalmente esse isolamento, nós estaríamos aí, quem sabe, há 8, 9 meses dentro de casa. E algumas pessoas ainda estão, porque se sentem na necessidade. Mas como que fica essa questão? Eu continuo até os dias de hoje, ou eu consigo imaginar uma flexibilização? As academias, então, tiveram diversas discussões, porque nós tivemos normas específicas para falar sobre academia no setor privado, o que é totalmente diferente do condomínio. E um exemplo também que a gente discutiu bastante foi a questão dos salões de festas. Deveria ou não fechar os salões de festas? Nós temos condomínios que até hoje estão com salões de festas, por exemplo, fechados. E lembrando também que nós temos... o Brasil é um país tal, e observadas suas exceções, nós percebemos que nós, no início, tivemos uma linha de fechamento e depois nós começamos numa reabertura gradual. Quando a gente fala de reabertura, sempre uma reabertura agindo de forma muito racional, com distanciamento, o que é importante, mas ainda a pergunta que se tem hoje é a seguinte: e, por exemplo, o salão de festa? O que me justifica abrir o salão de festa se a gente estaria falando de uma possível aglomeração? Mas aí a gente tem que levantar a seguinte questão: se nós quisermos usar como parâmetro o que nós temos lá fora. E aqui eu vou trazer alguns exemplos. Os salões de festas do lado de fora do condomínio, dos portões para fora, eles estão abertos. E por que não abrir o salão de festa de dentro do condomínio? É esse o ponto que a gente vai trazer aqui também para reflexão. E voltar a perguntar: mas eu necessito de fato de uma lei agora, não para o fechamento, mas uma lei para a reabertura das áreas de lazer? E eu respondo da seguinte forma: se nós não tínhamos uma lei para fazer ou para impor o fechamento, nós não precisamos de uma lei para impor uma reabertura. Mas é fato, ainda tem síndicos que eles estão dizendo o seguinte: não, tem que sair a lei para eu poder abrir. Não, não vai sair uma lei. E as leis que normalmente tratam, elas não são específicas ao condomínio. E uma outra questão que a gente tem que observar é, dentro do condomínio, qual que é a regra que a gente tem que obedecer? A regra ou a lei do poder público, ou a gente vai obedecer às normas de dentro do condomínio? É um outro ponto a se destacar.
Se nós nos remetermos à Constituição, a Constituição diz que quando nós falamos sobre assuntos relacionados à saúde, por exemplo, nós temos uma competência concorrente entre União, Estados e municípios. Foi por esse motivo e com base nisso também que nós tivemos alguns, mas bem poucos municípios que legislaram querendo entrar até dentro da área comum do condomínio, o que me parece ser um absurdo, porque nós estamos falando de uma área privada. Algumas leis a gente vai conseguir se introduzir, mas a questão da utilização da área de lazer, por exemplo, lembrando que nós temos condomínio de 5 e de 3 mil unidades, nós precisamos dos condôminos tomando essa decisão. Mas para quem busca, nos dias atuais, por exemplo, fazer a abertura do salão de festa, e aí eu vou utilizar, eu sei que aqui o evento ele é nacional, todavia vou me utilizar de um exemplo aqui do plano de reabertura de São Paulo, que segundo o plano de reabertura de São Paulo, se nós fôssemos aplicar dentro do condomínio como uma analogia, porque nós não somos obrigados a aplicar o plano, eu entendo que nós já teríamos condição de abrir os salões. E explico por quê. Se nós observarmos lá no site do governo do estado de São Paulo, existem lá algumas fases, entre fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, dividido em cores, vermelho, laranja, amarelo, verde e azul, sendo a fase 5. E quando a gente observa os eventos, lá num dos determinados itens fala o seguinte: eventos, convenções e atividades culturais. Quando se trata do fechamento, na fase em que nós estamos, por exemplo, aqui na capital, que é a fase verde, hoje nós temos aqui shoppings abertos, galerias, estabelecimentos congêneres, nós temos comércio, serviço, consumo local, bares, restaurantes e similares, salões de beleza, barbearias, academias, tudo que está em preto. Eventos, convenções e atividades culturais. Aí vem um detalhe. Hoje, por exemplo, por que não abrir o salão de festa, sendo que o salão de festa do lado de fora do setor privado está aberto? Hoje nós temos aberto, por exemplo, o cinema, nós temos aberto o shopping. Então, qual que é a regra que nós precisamos observar se nós quisermos aplicar? É que para nós abrirmos, por exemplo, os eventos, os salões de festas, etc., a gente tem uma limitação. E essa limitação traz lá no plano de 60% da utilização na fase verde, em algumas cidades estão. Em outros, falam em 40%, mas por que não, por exemplo, e na fase azul, o que vai se diferenciar, por exemplo? É que vai entrar ali nas demais atividades que geram aglomerações. Então, por exemplo, quando nós falarmos em shows, quando nós falarmos, por exemplo, em torcidas, jogos de futebol e etc., aí sim a gente vai ter uma limitação que seria só na fase azul. Mas para quem busca algo, pelo menos palpável aí de um conhecimento científico para abrir o salão de festa, pode se basear nisso, que já vai ser um bom caminho, não que seja obrigado. Mas saindo aí das áreas de lazer e falando sobre um outro aspecto do condomínio também muito importante, que é a questão das assembleias de condomínio, nós temos aí que também diferenciar os diversos momentos que nós temos, sendo ele o momento anterior à pandemia, o momento durante a pandemia. E quando eu falo durante a pandemia, embora nós estejamos na pandemia, eu quero sempre assemelhar à Lei 14.010, que é a lei que trata sobre o direito privado e os fechamentos ou os momentos uma lei de transição para que a gente possa passar por essa fase. E nesse projeto de lei, por exemplo, que é o que nós falamos anteriormente, ele falou, por exemplo, da Assembleia Virtual, como nós havíamos dito. Mas é importante nós destacarmos o quê? O momento anterior à pandemia, se nós podíamos ou não podíamos ter uma Assembleia Virtual, defendem a linha de que nós tínhamos total condição. Mas é fato que não é um costume a Assembleia Virtual, pelo menos no Brasil. Isso eu falo as assembleias de condomínios.
E aí a gente se seguraria no quê? Vamos para a lei. O que a lei diz acerca desse assunto? A legislação, por exemplo, nós temos uma regra base, uma regra basilar de que aquilo que não é proibido dentro do direito privado, ele é automaticamente permitido. Sendo automaticamente permitido, logo a lei não proíbe ou não impõe algum procedimento, a gente pode ter uma série de discussões. Ou seja, bastaria nós falarmos que a assembleia virtual ela não é proibida, que automaticamente nós já colocaríamos ela como possível. Mas a grande questão é, então por que nós não fazíamos a assembleia virtual? Será que era tão simples assim? Será que não havia discussões acerca de assembleias virtuais no judiciário? Muito pelo contrário, tinham diversas discussões. Porque, vez e outra, as pessoas tentavam fazer assembleias não presenciais físicas. Então, a gente já teve diversos tipos de discussões. Mas a questão é a seguinte: do ponto de vista formal, nós não teríamos problemas em fazer a assembleia. Algumas convenções, por exemplo, elas traziam um texto em que mostrava que a assembleia ela aconteceria ali em uma determinada dependência do condomínio. Ela trazia, por exemplo, a assembleia ocorrerá no salão de festa do bloco B. Então, diante disso, nós já poderíamos imaginar que já há uma legislação, ainda que infra e ainda que indo para uma esfera de convenção, de que tem um local determinado e apontou para que seria presencial. Mas, na maioria das vezes, a convenção ela é omissa. E a questão é, sendo omissa, como que a gente vai lidar com essa situação? Então, seguindo ainda adiante, partindo desse pressuposto de que não há também uma proibição na convenção condominial, nós partiríamos da ideia de que seria, sim, permitida essa assembleia. Agora, nós teríamos que observar os diversos tipos de problemas que podem acontecer nessa assembleia e também saber como resolver esses problemas. Muitos esperam uma legislação, uma lei para que resolva essa situação. Na verdade, eu sempre costumo dizer que melhor seria se nós tivéssemos isso de forma regulada na convenção do condomínio. Exatamente pelo fato de que nós, no início, falamos que existem condomínios de 5 apartamentos, como existem de 3.000 apartamentos. Nós temos condomínios comerciais, condomínios residenciais, nós temos condomínios em que cada um pode ter um jeito ou uma forma diferente. Nós temos condomínios, por exemplo, em São Paulo, que eles são projetados para idosos. Quando a gente fala de um condomínio projetado para o idoso, sem nenhum pingo de preconceito nessa frase, nós podemos, às vezes, imaginar que possa haver, sim, uma certa dificuldade, embora hoje, quando a gente fala de idoso, parece que o idoso ele mexe no celular de uma tal forma que o jovem de 20 anos já não acompanha mais. Mas nós podemos imaginar que, de repente, ali não queira ou não haja ali uma possibilidade de um probleminha acerca de tecnológico. Então, nesse condomínio, por exemplo, como que eu implemento esse tipo de assembleia? Se eu implementar uma assembleia como essa, será que, na verdade, eu não vou estar excluindo ao invés de incluir? Então, é um cuidado que a gente tem que tomar. Por que a gente comenta isso? Porque a lei, lá no seu artigo 12º, a lei que, em tese, já não está mais em vigor, porque já passou o seu período, ela trouxe da seguinte forma, ela disse assim, a Assembleia Condominial, inclusive para os fins do artigo 1349 e 1350, ou seja, inclusive para a Assembleia de Destituição de Síndico e a respectiva votação poderão ocorrer em caráter emergencial. Observe o detalhe, o caráter emergencial, porque houve discussão aqui também. Mas se a Assembleia não tiver o caráter emergencial, nesse caso eu vou ter condição de fazer essa Assembleia ou não vou ter condição de fazer pelo ambiente virtual? E aí complementa dizendo o seguinte, até 30 de outubro, por meios virtuais, isso em que
por meios virtuais, caso em que a manifestação da vontade de cada condômino será equiparada para todos os efeitos jurídicos como uma assinatura presencial. Então, nesse momento, se nós voltarmos no tempo, antes mesmo do projeto, nós já havíamos síndicos que, por conta da impossibilidade da aglomeração, já estavam fazendo assembleias. Aí, o que aconteceu na prática foi que, às vezes, algumas dessas assembleias não foram, de fato, uma assembleia instalada, ainda que no ambiente virtual. Nós percebemos condomínios que tentaram até por WhatsApp tentar buscar um sim ou não, ou por uma urna ou algo do tipo, que com certeza o Dr. Tiago Badaró vai aprofundar acerca desse assunto. A gente está tentando falar de forma geral para que a gente possa pontuar aqui essa importância desse aspecto também da pandemia nos condomínios. Então, nesse momento foi importante o quê? Nós observarmos que a lei deu essa total possibilidade e segurança jurídica durante esse tempo, e o momento em que nós estamos hoje, ele não é diferente do momento anterior, em que nós ainda tínhamos o quê? A regra geral de que, em tese, tudo pode. Mas a questão é saber, eu posso ou eu dependo da convenção de condomínio? Se nós vemos o artigo 1334 do Código Civil, que eu julgo ser um dos mais importantes, que todo síndico precisa ter bastante conhecimento dele, porque esse artigo é aquele que ele, em tese, cria a convenção de condomínio, e não só cria, ele fala quais são os assuntos que a convenção irá tratar. Então, por exemplo, no artigo 1334 diz que a convenção determinará. E lá no inciso 3º fala sobre a competência das assembleias, a sua forma de convocação e o quórum exigido para suas deliberações. Muitos defendem que, posterior a esse projeto de lei, o que nós temos que fazer é o quê? Observar a convenção. E se a convenção deu essa permissão, aí sim nós teríamos essa condição de fazer essa assembleia virtual. Agora nós vamos entrar num outro momento. E muitos se perguntam, mas e nesse momento que nós não temos a lei para dar o respaldo jurídico, mas nós estamos em quarentena? Eu acredito que enquanto perdurar a quarentena, e isso vai dos estados para estado, cidade para cidade, nós estamos com uma impossibilidade de aglomeração, uma impossibilidade de ter a presença física. Então, diante disso, com lei ou sem lei, como não há outra possibilidade, ainda que com uma menor segurança jurídica, a gente vai ter sim essa possibilidade de elaborar essa assembleia. Mas quando a coisa começar a se normalizar, a gente vai voltar com uma discussão ainda muito forte acerca da possibilidade ou não com segurança jurídica. Porque quando a gente fala de possibilidade, fazer a assembleia é simples. A questão é, eu vou ter a segurança jurídica ou eu vou decidir algo que é muito importante e vou ficar sempre no medo de uma assembleia ser cancelada. Então, nós escrevemos também sobre o assunto, até convido todos que estão aqui para que leiam artigos que a gente tem colocado. A ABIC também se manifestou acerca do assunto, mostrando também a importância de ter a assembleia virtual dentro da convenção de condomínio, pois a convenção de condomínio é quem vai vai ter condição de regulamentar essa matéria. Um exemplo que eu sempre levanto é o seguinte: vamos falar de uma assembleia, por exemplo, de destituição de síndico, onde nós sabemos que nós precisamos dar ao síndico que poderá ser destituído o seu direito à ampla defesa e contraditório. Então, imagina que no meio da assembleia, naquele momento posterior a toda a acusação que foi levantada, o síndico, no momento em que começa a se defender, a internet dele, ou por algum motivo, ou o servidor, ou qualquer outro problema venha a cair. Ele não consegue exercer o seu direito de manifestar a sua ampla defesa e contraditório. Como que fica nessa situação? No judiciário, nós tivemos casos nessas audiências que também estão correndo de forma online. Nós tivemos casos em que, no momento de um acordo ou no momento de uma instrução, determinado advogado ou parte caiu e o juiz ficou numa situação que ele também não sabia o que fazer, não sabia se ele adiava a audiência, se ele continuava sem, o que ia trazer um certo perigo.
Então, diante de tudo isso, o que requer aí, que acho que é muito necessário, é cautela. E quando a gente fala da cautela, é exatamente para dar uma segurança jurídica. Muitos falam sobre a questão, vamos dizer assim, da multipropriedade. Se nós formos para os artigos que regulam a multipropriedade, e por ser algo tão novo, aí de 2018, quando se tratou aí da Lei 13.777, que alterou o Código Civil, quando falou, por exemplo, da convenção condominial do complexo em multipropriedade, lá consta que tem que prever a convenção do condomínio para que tem que ter previsão na convenção do condomínio para ter a assembleia não presencial. Ou seja, ainda que seja por meio eletrônico ou algo do tipo. Ou seja, isso também nos mostra que se no condomínio em multipropriedade a gente necessita de previsão lá, porque no condomínio comum não. Tudo bem que ali é uma legislação, tem uma previsão legal, mas tudo isso leva a gente a crer aí e discutir outros assuntos. Outros assuntos que nós tivemos aí em relação à própria pandemia, que foram levantados, são, por exemplo, assuntos relacionados a descontos. Lá no início, nós tínhamos casos em que, diante do sufoco que todos nós entramos, o desespero e etc., e o atraso também, o aumento da inadimplência, não só fora do condomínio, mas dentro do condomínio também, muito se discutiu a questão relacionada à possibilidade ou não de darmos descontos na cota de condomínio. Descontos, por exemplo, de juros, de correção monetária, de multa. E esse assunto ele se aflorou. E muita gente conversou sobre esse assunto também, dizendo que a lei, sempre falo isso em própria sala de aula, eu sempre pergunto a pessoa que está se formando, a pessoa que a gente está conversando, o nosso aluno, mas o síndico, ele pode ou não dar desconto? Se nós imaginarmos aquela ideia de que tudo é permitido, para que nós venhamos a conseguir falar um não, eu preciso fundamentar. E até como uma forma de didática, eu pergunto, mas o síndico pode dar o desconto? Se você responder que não, você vai precisar me fundamentar. Porque o não tem que ser fundamentado. O sim é geral. Ou você vai ter que me mostrar uma imposição da lei. E a resposta para isso seria o quê? Embora não fale na lei, na legislação, que o síndico não pode dar desconto, e também na convenção de condomínio, a maioria delas são omissas quanto ao assunto, alguns pensariam, por esse raciocínio que eu levanto, que poderia dar o desconto, mas não, porque há um complemento dessa ideia de que tudo é permitido, só não aquilo que é proibido, porque a ideia se completa quando nós falamos aquilo que está proibido ou que a lei impõe algum procedimento. Então, a lei impõe o procedimento ao síndico de que ele tem que cobrar os juros, de que ele tem que cobrar a multa, de que ele tem que cobrar a correção monetária. Então, não cabe ao síndico leiloar essa questão. E muitos levam na seguinte situação, não, mas se eu levar ao conselho, eu vou conseguir ter essa decisão. E alguns apelam até dizendo, não, mas se eu levar para a Assembleia, eu vou conseguir, porque a Assembleia é soberana. Mas calma aí, a Assembleia é soberana à lei? A Assembleia pode, reunida, falar que vai ter o desconto, sendo que a lei proíbe o desconto? Então, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque era um momento muito delicado, e ainda é um momento muito delicado, mas a responsabilidade do síndico, ela é muito importante e ela precisa ser preservada. E aí, sem dúvida nenhuma, as assessorias elas vão estar sempre aí junto com o síndico para que consiga dar a ele total confiança e segurança no dia a dia do condomínio. Saindo um pouquinho desse assunto da inadimplência, um outro assunto que gerou uma grande, vamos dizer assim, uma grande polêmica, que nós, ou melhor, eu já adianto que o meu posicionamento é que nós devemos utilizar as máscaras como forma de proteção, para que nós venhamos aí a ter cada vez menos a proliferação do vírus, mas
levantou-se uma discussão acerca por exemplo, do decreto que nós tivemos aqui em São Paulo. Porque no decreto, entre outras palavras, ele vem dizendo que a utilização da máscara, ela passa a ser obrigatória em locais públicos ou de acesso ao público. E a grande questão é, isso em amor ao debate, na verdade, o condomínio é um local público? Não. O condomínio é um local de acesso ao público? Também não. Muito pelo contrário, o condomínio é um local privado e de acesso totalmente controlado. Então, diante disso, levantou-se também uma grande discussão, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, se deveria ou não utilizar. E a própria questão, o resultado disso, que seria a implementação da multa, há uma discussão também se nós temos o fundamento legal para cobrar essa multa. Porque no decreto não está previsto da forma como deveria estar. E faltou também um pouco de, embora foi o governo na sua função atípica legislando, mas faltou técnica legislativa, que é o que a gente costuma dizer. No momento em que faz um decreto dessa forma e que busca, por exemplo, o condomínio como a parte final ou o público-alvo desse decreto, palavras deveriam ter sido colocadas que enquadrassem o condomínio. Porque falar locais públicos ou de acesso a público, a gente não enquadra o condomínio. Então, a forma correta como deveria ter constado é locais públicos ou de acesso ao público, ou locais privados. E aí, se eu falar só locais privados, também poderia ter um grande problema, porque alcançaria, por exemplo, uma casa, ou seja, uma unidade, uma propriedade fora de um condomínio. E aí eu ia imaginar que eu tenho que usar máscara dentro da minha casa? Não. Então, nesse caso, nós colocaríamos um local público ou privado de uso coletivo, que aí nós enquadraríamos exatamente o condomínio, que é um local privado de utilização coletiva. E isso nada aconteceu no decreto, mas em pesquisas, teve, por exemplo, o site do governo do estado de São Paulo, em que, em uma pergunta e resposta, aquelas elaboradas perguntas e respostas, havia uma pergunta lá dizendo: e dentro do condomínio, pode ter esse tipo de fiscalização? Ou não pode ter esse tipo de fiscalização? Estamos sujeitos a alguma penalidade do poder público? E lá vinha uma resposta dizendo: sim, dentro do condomínio está sim sujeito à fiscalização, podendo ter uma multa lá que era elevadíssima. Ou seja, então, nos ajudou a entender que dentro do condomínio a gente poderia. Mas mesmo sem essa base clara, a gente sabe que o síndico, no exercer da sua função e cabendo a ele tomar as medidas de punição, inclusive com advertência e multa, e buscando também o interesse de toda a coletividade. E se nós formos para o artigo 1336, onde que fala que é dever do condômino agir de forma não prejudicial ao sossego, à segurança, à saúde dos demais condôminos, a gente também chegaria nessa conclusão. Mas não precisaria de tudo isso se nós tivéssemos um texto que ele fosse de forma mais clara escrita. Hoje, uma grande crítica que a gente faz ao setor público, seja ele na esfera do legislativo ou do próprio executivo quando resolve legislar, é que eles não estão tendo o olhar que deveria ter ao condomínio. A exemplo, aqui em São Paulo, há números que dizem que 50% da população da capital ou mora ou trabalha em condomínio. Nós temos que ter um olhar diferenciado aos condomínios, para que nós possamos ter leis que consigam ter uma eficácia melhor no dia a dia. Então, diversas foram as discussões, diversos foram os assuntos relacionados. Hoje não é pauta aqui, mas também tivemos aí avanços em projetos em que falam sobre a violência doméstica, por exemplo, principalmente contra a mulher, em que, diante aí do confinamento, houveram mais brigas, houveram mais separações. Nós tivemos
os números de conflitos dentro do condomínio, eles aumentaram em um número bastante expressivo. E, desde o início, a questão foi nós entendermos e percebermos que o síndico, ele, como não diferente do que foi dito até aqui, através das diversas palestras que nós tivemos, o síndico ele tem uma função de protagonista multidisciplinar. O síndico, a ele é necessário ter um bom relacionamento, ele tem que conhecer de operação, ele tem que conhecer de gestão, ele tem que conhecer um pouco de tudo que a gente pode imaginar. Então, eu termino por aqui falando sobre esses impactos que nós tivemos da pandemia dentro dos condomínios. Mais uma vez agradecendo ao meu amigo Sérgio Craveiro por ter feito esse convite. Fico muito honrado, muito lisonjeado de estar aqui perante todos vocês. Para mim é uma honra, continuo sempre à disposição, meu amigo. Um grande abraço para você e agradeço a todos que participaram até agora. Continuem participando e deixo aqui o meu abraço. Muito obrigado. Doutor Tiago, eu quero te agradecer, você é sempre muito simpático e gentil, né? Agradecer aí a sua gentileza de estar com a gente, né? Entraram algumas pessoas agora de final aqui. É isso aí, doutor Tiago Natálio, obrigado mais uma vez, um grande abraço aí a todos da sua família, viu? Um grande abraço a todos. Tá ok, meu amigo, eu que agradeço.